Como eu faço para conhecer o Espiritismo? O que o Espiritismo tem para que nós possamos estudá-lo e conhecê-lo? Boa pergunta, não é mesmo? A resposta está na literatura espírita, que teve início em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec, lá em Paris, França, lançou a obra O Livro dos Espíritos, que é considerada até hoje a obra básica do Espiritismo, trazendo a sua filosofia, as suas bases científicas e as suas consequências morais. Mas a literatura espírita se expandiu, primeiramente com o próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, porque na sequência ele vai lançar O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Durante o seu trabalho, que vai de 1857 até 1869, ele lançou também a Revista Espírita, que era uma revista mensal, lançou também O que é o Espiritismo. Tudo isso forma a literatura espírita, mas que vai recebendo outros desenvolvimentos a partir dos contemporâneos de Kardec, como Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, pesquisadores como Ernesto Bozano, William Crookes, entre outros, que formam a chamada literatura espírita básica, que vai ampliando todo o conhecimento sobre o espiritismo. Nós vamos ter também a chamada literatura mediúnica, aquela que é recebida pelos médiuns, cuja autoria é dos espíritos, os que estão desencarnados. Aqui no Brasil, nós podemos destacar toda a literatura mediúnica que foi recebida por Chico Xavier. Também a que foi recebida por Divaldo Franco, pela médium Ivone Pereira, pelo médium José Raul Teixeira. Lembremos aqui também da médium Zilda Gama. Assim, falando dos principais médiuns brasileiros, entre outros, também não apenas no Brasil, mas no estrangeiro, em outros países. Esse é o leque da literatura espírita. Mas, para classificarmos um livro verdadeiramente como espírita, o seu conteúdo não pode ferir os princípios básicos do espiritismo que estão lá nas obras de Allan Kardec. Toda obra, seja mediúnica ou não, que no seu conteúdo traga informações que contradizem os princípios espíritas, essa obra tem que ser rejeitada, ela tem que ser colocada de lado, ela não pode receber o rótulo espírita. E não importa qual a editora que tenha lançado o livro, porque o selo da editora, absolutamente, não é garantia da chamada pureza doutrinária. Allan Kardec e os espíritos superiores, nas obras da codificação, sempre nos chamaram a atenção de que todo e qualquer texto, seja de autoria espiritual, seja de autoria de um encarnado, todo e qualquer texto precisa passar pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso e da universalidade do ensino dos espíritos. Essa é a garantia de que a obra é genuinamente espírita e pode fazer parte, portanto, do rol da literatura espírita. Vamos lembrar aqui que, assim como entre os encarnados, entre os desencarnados, existem espíritos que são levianos, grosseiros, zombeteiros, com pouco acesso a conhecimentos, que nem sempre dominam a realidade espiritual, até chegarmos aos bons espíritos e os espíritos verdadeiramente superiores, tanto em intelectualidade quanto principalmente em moral,
Por isso, que todos os textos têm que ser analisados e o verdadeiro espírita não pode aceitar qualquer obra, qualquer livro, só porque ele está com o selo de espírita. Então, para conhecer o espiritismo, inicie pelo começo, pelo princípio, as obras de Allan Kardec.